Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa é a segunda aula efetiva sobre a redação do Enem, em que nós vamos abordar a segunda competência que é avaliada pela banca. Ou seja, se o candidato compreendeu a proposta de redação e como ele aplica conhecimentos de diversas áreas dentro do limite do texto dissertativo argumentativo. E nós vamos continuar usando aquela redação que nós estamos usando desde a aula introdutória, que faz parte do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Lembrando que o texto 1 é a redação da vestibulanda Luísa de Souza Mamed, de Goiânia, para a prova mais recente do Enem, enquanto que o texto 2 é a cópia da página onde veio a proposta de redação junto com os textos motivadores. Uma coisa que muitos de vocês já devem ter percebido ao longo dessas videoaulas sobre a redação do Enem é que se trata de fato de uma tarefa difícil. Essa redação que nós estamos analisando tirou a nota máxima, o que nos leva a imaginar que a vestibulanda chegou no dia da prova com um repertório de práticas bem intenso. Então quero lembrar que no fim das contas, assistir a essas videoaulas pode ser um bom complemento para a prática, mas é importante também que vocês pratiquem no sentido de exercitarem escrever redações do Enem ou de qualquer outro vestibular que vocês queiram concorrer. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Vocês conseguem encontrar algum motivo para que a redação não receba a nota máxima nessa competência? Não há motivos para tanto. A redação abordou de forma completa o tema proposto, ou seja, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, bem como apresentou excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Vamos explicar com calma. Vamos começar falando sobre o tema, ou seja, aquilo sobre o que a redação deve discorrer. No caso da primeira aplicação da redação do Enem de 2021, o tema foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. A partir daí, espera-se que o candidato compreenda e aborde esse tema de forma completa, ou seja, mostre que consequências podem ser geradas pela ausência de registro civil. Vocês têm alguma queixa sobre isso em relação à redação que nós estamos analisando? Podem reler, vocês vão ver que a abordagem do tema está completa. Uma redação que apresente uma abordagem incompleta do tema comete o chamado erro de tangência. E se for o caso, a redação vai receber uma nota muito baixa nessa competência 2. Mas se a redação cometeu o erro da fuga ao tema, ou seja, se a redação estiver completamente desconectada do tema proposto, aí nesse caso a redação inteira leva a 0. Na nossa última aula efetiva sobre redação do Enem, nós vamos abordar os critérios de nota 0 do Enem. Bem, outro ponto que é avaliado nessa competência é se a redação obedece à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vamos entender. Segue um quadro. Um texto dissertativo argumentativo é composto por 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução expõe o ponto de vista a ser defendido, ou seja, a ideia central do tema. No caso da redação que escolhemos para analisar, esse ponto de vista é que é imprescindível discutir a situação das pessoas sem registro civil no Brasil. O desenvolvimento expõe as ideias que o candidato tem para defender seu ponto de vista. No caso dessa redação que nós estamos analisando, os argumentos foram: primeiro, porque o registro civil é o que permite a participação do indivíduo na sociedade. Segundo, porque a ausência de registro civil é facilitada pela morosidade do Estado. Por fim,
a conclusão deve retomar o ponto de vista defendido na forma de uma conclusão das ideias apresentadas. A conclusão pode apresentar uma proposta de intervenção. Bem, eu disse que pode, mas no caso da redação do Enem, deve. A proposta de redação, que quem quiser pode dar uma pausa para ler, pede que haja uma proposta de intervenção, que, de acordo com a estrutura da redação, deve vir no parágrafo de conclusão. De acordo com essa estrutura, a introdução é o primeiro parágrafo, enquanto que a conclusão é o último parágrafo. Entre a introdução e a conclusão devem vir 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Bem, a título de curiosidade, existem outros gêneros de textos dissertativos, como artigos de opinião, editoriais, resenhas críticas, etc, etc. Só que nem todos esses textos dissertativos respeitam rigidamente essa estrutura que nós acabamos de apresentar. Só que a redação do Enem, essa precisa sim respeitar essa estrutura. Bem, além da abordagem completa do tema, outra condição para que a redação do Enem leve nota máxima na competência 2 é apresentar essas 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo que, se qualquer uma dessas partes for muito curta, será o que o manual chama de parte embrionária e terá o mesmo valor que teria se essa parte fosse ausente. Agora, de qualquer maneira, para a redação levar nota máxima na competência 2, é necessário, antes de mais nada, que nenhuma das partes seja embrionária. Outra coisa que é necessária para que a redação leve nota 200 nessa competência 2 é que o repertório de ideias contribua de alguma maneira para a argumentação do participante. E esse repertório tem que ser legitimado, ou seja, tem que envolver fatos, experiências e situações vivenciadas com respaldo das áreas de conhecimento. Segue um quadro com alguns tipos de repertórios legitimados. O primeiro exemplo de um repertório legitimado são os conceitos e definições, como o conceito de democracia usado na redação que nós estamos analisando. Quem quiser pode dar uma pausa. Esse trecho destacado em negrito define o que é democracia. Outro repertório legitimado é a referência a fatos ou períodos históricos conhecidos, o que no caso não aparece nessa redação que nós estamos analisando. Outro tipo de repertório legitimado é a referência a nomes de autores, filósofos, obras ou etc. No caso da redação que nós estamos analisando, houve referência ao filósofo Aristóteles. Outro tipo de repertório legitimado é referências a áreas de conhecimentos e ou seus profissionais. Como quem quiser pode dar uma pausa para ler a referência a um sociólogo que veio na redação que nós estamos analisando. Outro repertório legitimado é a referência a estudos ou pesquisas. Quem quiser pode dar uma pausa para ler a referência a uma pesquisa do IBGE usada na redação que nós estamos analisando. Outro tipo de repertório legitimado é referência a personalidades, celebridades, figuras ou personagens desde que sejam conhecidos. Mais uma vez, não há exemplos nessa redação que nós estamos analisando. Outro tipo de repertório legitimado é referência aos meios de comunicação, como mídias sociais, jornais, revistas, mídia em geral e por aí vai. E atenção, porque tudo isso que está em vermelho só será legitimado se não estiver presente entre os textos motivadores. Bem, agora que nós já sabemos o que o Enem considera repertório legitimado, vamos lembrar que essa é mais uma das condições para que a redação tenha nota 200 na competência 2. Não só o repertório legitimado, mas também pertinente ao tema proposto, o que significa que esse repertório tem que estar associado ao tema por meio de
sinônimos, hiperônimos ou hipônimos. Vejam agora como isso acontece na redação que nós estamos analisando. Vejam o começo do segundo parágrafo. A ideia de Aristóteles é pertinente ao texto por meio de um sinônimo. Participação da sociedade é exatamente um sinônimo de pensar e viver em sociedade. Ideia, por sua vez, atribuída ao filósofo. Agora vejam a pertinência do sociólogo Gilberto Dimenstein, que ocorre através do hiperônimo apontado por Dimenstein, que engloba o resto do que está destacado em vermelho no parágrafo. Bem, a quarta condição para que a redação leve nota máxima na competência 2 é o uso produtivo do repertório legitimado, ou seja, se a redação vincula corretamente esse repertório à discussão proposta, ainda que de forma pontual. O que seria um uso improdutivo do repertório? Porque um repertório pode ser legitimado, pertinente ao tema, mas desvinculado do tema proposto. Vamos dar um exemplo do que seria um uso improdutivo do repertório na redação que nós estamos analisando. Vejam esse trecho do segundo parágrafo. Temos aí um uso produtivo do repertório, mas vejam agora o que seria um uso improdutivo. Vejam que nós estamos destacando em vermelho a falha do uso improdutivo, bem como o acerto do uso produtivo. Afinal de contas, não era contra a ideia que Aristóteles falava, e sim a favor. Bem, se de tudo isso que nós falamos até agora, o único defeito for o uso improdutivo do repertório, a pontuação nessa competência será de 160 pontos. Se o repertório não for legitimado ou se for baseado nos textos motivadores, ou mesmo não pertinente com o tema, ou ainda se uma daquelas três partes da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão, for embrionária, a pontuação na competência 2 cai para 120 pontos, independente do uso produtivo do repertório. Bem, 80 pontos nessa competência vai receber a redação que apresentar a abordagem completa do tema, mas caindo em algum desses casos que nós vamos falar agora. 2 das 3 partes for embrionária. Outro caso, conclusão finalizada por uma frase incompleta ou excesso de cópias dos textos motivadores. 40 pontos vai receber, por exemplo, a redação que cometer o erro da tangência, que é a abordagem incompleta do tema, ou a redação apresentar muitos traços de outros tipos textuais, como narração, descrição e injunção, porque o texto tem que ser predominantemente dissertativo. Em outras palavras, o texto deve defender um ponto de vista. Se houver muita narração de fatos, muita descrição de cena, muitas instruções dadas, a competência 2 leva a nota 40. Agora, se nem isso acontecer, ou seja, fuga completa ao tema ou completa inadequação ao texto dissertativo argumentativo, por exemplo, se houver predominância de um outro tipo textual, aí a redação como um todo vai levar nota 0. Ou seja, nem faz sentido se atribuir nota 0 nessa competência, já que isso implicaria nota 0 na redação total. Bem, mais uma vez por essa aula, deve estar ficando claro que a redação do Enem é uma tarefa difícil, que exige um bom preparo em termos de exercício e em termos de práticas de se escrever redação. Entre outras coisas, o ideal é que você faça redações que sejam corrigidas por um professor. Na próxima aula, vamos abordar a competência 3. Aguardem! O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar,
escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.